Então, vamos lá. Graças a Deus e graças a Jesus. Continuando o nosso estudo do curso do Aprendizes do Evangelho 2, pela casa Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, esta casa bendita onde todos nós buscamos aurir forças, coragem para continuarmos a nossa caminhada. E hoje nós vamos falar das epístolas ou cartas de Paulo aos Coríntios. São duas as cartas aos Coríntios. A primeira epístola, a segunda, mas se dirigindo, como nós vamos ver, Corinto era uma das cidades mais importantes à época em que o apóstolo, então, levava o evangelho de Jesus junto aos gentios e aos pagãos. Paulo encontrava-se em Atenas, abatido em função da aridez dos atenienses ante a exposição do evangelho. Então, quando Paulo se dirigiu até a Grécia, Atenas, o berço filosófico ali, ele então, sentindo, não é questão de arrogância como muitos costumam dizer, mas ele se sentia confiante para vencer a razão, para vencer todo esse racionalismo que imperava ali entre os filósofos. Então, mas vendo que não teve receptividade, vendo o quanto o coração deles ainda era fechado dentro de um clube, vamos assim dizer, pequeno, porque eles tinham as suas posições e não arredavam a sua opinião. Então, Paulo se sentia um pouco impotente, se sentia fragilizado e, ao mesmo tempo, fracassado. Timóteo, um dos seus mais diletos discípulos, foi então ao seu encontro com boas notícias e falou sobre o desenvolvimento da doutrina cristã em Corinto, bem como da presença de Áquila e Prisca. Então, aqui já não é. Então, aqui como nós vimos, Paulo já estava nas suas viagens missionárias. Aqui é aquela situação em que ele estava em Atenas. Então, quando a igreja de Corinto já havia sido fundada, já estava bem estruturada. E Timóteo, que era um dos discípulos dos quais Paulo sempre transferia essa responsabilidade de ir às comunidades onde ele não podia estar. Então, Timóteo, percebendo as dificuldades que estava havendo na igreja de Corinto, então ele vai ao encontro de Paulo. E vendo o estado em que o apóstolo se encontrava, a sua debilidade física, parte o seu desânimo por não ter conseguido falar do evangelho para essas criaturas, ele ainda falou da presença de Áquila e Prisca que se encontravam em Corinto, estendendo e mostrando para ele ali a necessidade de que ele estava. Paulo, então, partiu com Timóteo imediatamente, não só porque Corinto lhe falava ao coração pelas recordações de Gesiel e Abigail, como porque queria abraçar o casal de amigos que lhe eram tão queridos. Então, não deixa de ser uma reunião de uma equipe de amigos comprometidos com o Evangelho de Jesus. Então, toda aquela frieza, toda aquela razão, toda a lógica de Atenas vai e Paulo deixa de lado para, então, se dirigir para Corinto. Paulo permaneceu por quase 2 anos em Corinto e fundou a igreja com o auxílio de muitos cristãos. A comunidade floresceu, produzindo os mais belos frutos de espiritualidade. Então, aqui, nós estamos fazendo uma recapitulação para entender os motivos da carta. Então, o tempo que Paulo permaneceu em Corinto foi não só, ele fundou, sim, a comunidade, fundou a igreja, como levava o evangelho, continuava falando nas sinagogas, onde ele tinha a oportunidade, lá estava. E essa comunidade cresceu muito. A dedicação de Paulo
por essa comunidade, ele sempre teve um carinho especial. E isso fica bem claro nas cartas, até mesmo nas outras cartas de Paulo, ele faz referências aos coríntios e a sua cordialidade para com ele. A relação de Paulo com esta igreja era de um pai para com seus filhos. Este amor e dedicação ficaram refletidas em cada exortação de suas epístolas. Então, Paulo se sentia responsável, ele se sentia ali que era a referência, e ele sabia a importância que ele tinha para esses recém-convertidos, para esses amigos, para esses hoje cristãos que estavam começando a conhecer a doutrina espírita. Então, Paulo tinha para com eles esse carinho diferenciado. Era uma forma que ele encontrou de educá-los. A maior dificuldade da igreja em Corinto era, no entanto, o apego de seus fiéis à matéria e às práticas mundanas que os circundavam. A maioria não conseguia se afastar de sua conduta interior, egoística, imoral e pagã. Como nós vimos, então Corinto era um centro ali comercial. Por ser uma cidade portuária, então ali era a rota de comércio. Então havia uma miscigenação muito grande de cultos, de tradições, de religiões, de costumes. Porém, eles absorveram muito da cultura grega, a parte boa, mas principalmente a parte ruim, a parte que ia no sentido contrário aos ensinamentos de Jesus. Então, quando fala de práticas mundanas que o circundavam, eram os sacrifícios, eram as oferendas, era a magia, que ainda era muito comum, era a mediunidade, chamada de mediunismo, ainda era muito comercializada, mas principalmente a parte moral. Então, aí a relação dele, que nós vamos ver nas cartas, está relacionada muito mais à moral do que à própria doutrina. Foi preciso, portanto, que Paulo, ciente dos acontecimentos, escrevesse a esta comunidade, para ordenar aos cristãos que se corrigissem e se mantivessem fiéis aos princípios evangélicos por ele apresentados. Então, enquanto ele estava presente fisicamente, enquanto ele estava presente ali de corpo, era mais fácil. Eles, muitas vezes, pelo receio, pela autoridade de doutor da lei e o conhecimento da lei mosaica que ele tinha, então ele se impunha a partir do conhecimento que ele tinha. Quando chegam a ele as notícias desses desvios, as notícias que chegam de Timóteo e dos outros que nós vamos ver, dos outros amigos, dos outros integrantes da igreja, da comunidade que foram até ele em busca de uma solução para aquilo que acontecia, então ele se sente nessa obrigação, porque ele não conseguia conceber. Isso é muito comum, inclusive para nós, quando nós adentramos a doutrina espírita, quando nós começamos a doutrina espírita. À medida que nós conhecemos o Evangelho, à medida que nós tomamos conhecimento dos ensinamentos contidos no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, nas obras complementares, muitas vezes nós queremos que os nossos amigos, que os nossos familiares tenham esse mesmo entendimento. Então, muitas vezes, quando nós estamos lá no básico 1, quando nós estamos lá no ID, né, na introdução à doutrina espírita, nós nos encantamos com esses ensinamentos, com essas informações, com esse conhecimento que tem. Só que, muitas vezes, quando nós nos afastamos da casa espírita, nós nos deixamos influenciar. E aí, mesmo que ainda fascinados por este conhecimento e pela informação, muitas vezes nós
escolhemos outras prioridades. E aí acabamos absorvendo as coisas materiais, as coisas do dia a dia, as coisas chamadas mundanas da nossa vida. Não só o divertimento, o lazer, mas principalmente o distanciamento do Evangelho. Não obstante o tema central ser a repreenda do comportamento e não da doutrina, Paulo transmite ensinamentos importantes sobre a doutrina do pecado e da justiça. Então, nós vamos ver, né, nas cartas, as duas têm esse ponto em comum. Porque se, por um lado, como nós vimos nas cartas, nós vimos nas outras cartas, como nos Filipenses, na introdução, Paulo, ele escreve as cartas no sentido de esclarecer o evangelho, ele fala da ressurreição, ele fala da fé, ele transmite ali os ensinamentos de Jesus a esses recém-convertidos, a esses gentios, a esses pagãos que abraçaram a doutrina do Cristo. Aqui na carta aos Coríntios, ele esquece um pouco a doutrina para bater forte no comportamento moral. Quando estudamos, quando nós, não é o Paulo histórico, mas quando nós lemos as cartas sem a observância evangélica, nós vamos ver nas cartas de Paulo, e principalmente na carta aos Coríntios, nós vamos ver o Paulo doutor da lei, o Paulo autoridade. Aí é a parte Saulo, é o homem velho ainda, é aquele que quer impor, ele está mostrando a importância da lei, a importância de se caminhar dentro dos ensinamentos. Então, às vezes, ele deixa um pouquinho a parte doutrinária de falar de amor, de fé, de caridade, para falar de respeito, para falar de educação, para falar de fraternidade, mas principalmente essas faltas. Lembrando sempre que, pela tradução de Jerônimo, a Bíblia Vulgata, inclusive a Bíblia de Jerusalém, que adotou o mesmo comportamento, sempre que tivermos a palavra pecado, é porque por uma obrigatoriedade de manter o texto, mas lembrando sempre que é erro. Então, ele vai falar muito mais sobre o erro e da justiça divina do que propriamente do Evangelho. Os pecados sexuais, incluindo o divórcio, estão para Paulo relacionados à direta inobservância ao plano de Deus para o casamento e a família. É preciso lembrarmos sempre, então, a figurinha que está aqui em movimento mostra exatamente isso, que não existe uma falta que isso condena qualquer pessoa que seja. Sempre há oportunidade do refazimento, da segunda oportunidade, da reparação. Muitas vezes, essa reparação não vai ocorrer aqui no mundo material de uma forma que os olhos físicos acompanhem, mas sim os olhos do espírito. E esses erros sexuais são desvios de conduta, como nós vamos ver, né? Então, o comportamento das pessoas. Como eram gentios e eles tinham uma vida livre, eles tinham uma certa liberdade, mas também acompanhava a libertinagem. Então, desde a relação sexual com animais e entre os próprios familiares, então mãe com filho, pai com filha, irmão com irmã, isso era muito comum até a vinda do Cristo. Até o Cristo muda isso quando ele ali condiciona com a mulher adúltera, quando Jesus, então, ali ele coloca a misericórdia e o entendimento. Então, Paulo, na cidade de Corinto, ele precisava dessa revolução moral para que o evangelho fosse implantado ali
dentro dos princípios e dos alicerces da doutrina e dos ensinamentos de Jesus. A data provável que a primeira epístola foi escrita teria sido por volta do ano 55 depois do Cristo, quando Paulo encontrava-se na cidade de Éfeso, em sua terceira viagem missionária. É preciso lembrar que Paulo ficou preso também em Éfeso, e foi em Éfeso, na prisão ali, quando ele recebe a liberdade do Porfos, do Festus, é que ele vai rezar e que Jesus, então, através da sua mediunidade, o explica a ele como ele deve fazer para escrever as cartas. Então, ele estava em Éfeso naquela liberdade vigiada. Vocês lembram que, por falta de provas, o interventor colocou ele numa liberdade onde ele poderia, sim, receber a ajuda dos amigos e se deslocar dentro da própria cidade. Então, historicamente, foi nessa época que ele escreveu a primeira epístola. A data provável da segunda, que tenha sido por volta dos anos entre 55 e 57 da era cristã, poucos meses depois da primeira carta, quando Paulo se encontrava em algum lugar da província romana da Macedônia, em sua terceira viagem missionária. Então, é muito próximo, sim, mas nós não temos que dar importância às datas. As datas passam a ser apenas referências. Os números é só para se situar mais ou menos a época, a longevidade que tem entre uma carta e outra, entre um nascimento, entre uma viagem, entre um acontecimento e outro. Os anos não são importantes, mas sim que ele estava já naquela região da Macedônia, também na sua terceira viagem. Ou seja, aqui ele já estava naquela condição quando ele viajou ali com Barnabé, quando houve aquela cisão de que ele foi com Lísias, e ele foi com Lísias não, ele foi com Silas, e o Barnabé continuou então com o seu sobrinho. Na ocasião, o apóstolo estava visitando as igrejas que ele havia fundado em sua segunda viagem. Então, nós vimos lá na primeira viagem, quando ele funda praticamente as comunidades, depois ele volta visitando, e onde ele vai parando, novas comunidades vão sendo ali edificadas, e na terceira viagem, ele praticamente está fazendo uma despedida física, pois ele sabe que ele próprio se propôs. E como está lá no Paulo Estevão, e como nós vimos, o próprio Cristo disse que fazia-se necessário que ele fosse dar o seu testemunho em Roma, a capital do Império. As duas epístolas aos Coríntios compõem-se provavelmente de várias pequenas cartas ou bilhetes escritos por Paulo à igreja cristã de Corinto no início da quinta década depois do Cristo. Por causa de seu conteúdo e extensão, essas epístolas situam-se entre as mais importantes. A Bíblia de Jerusalém, a Bíblia da Igreja Católica, a Vulgata, ela não colocou as cartas em uma ordem cronológica, mas sim numa ordem de importância segundo o entendimento do papado. Quando nós saímos do Evangelho para, historicamente, a pesquisa, nós vamos entender que as cartas são fragmentos. Essa primeira carta aos Coríntios, por exemplo, existiu, o próprio Paulo faz referência a uma carta que ele havia escrito antes e que muito provavelmente se perdeu, porque não tem essa referência. Então, como esses pergaminhos, como esses papiros eram muito frágeis e com o passar dos anos, até chegar
a compilação deles por Jerônimo ali na igreja, muita coisa se perdeu, mas se tem ideia. O Flávio Joséfo, o Barba Siripião são alguns dos que dedicaram a sua vida na busca desse conteúdo para todos nós. Então, quando a igreja compilou, quando a Igreja Católica resolveu ali direcionar e codificar, a exemplo de Kardec, então eles seguiram uma ordem natural daquilo que se tinha à disposição. Daí a importância e que todos nós devemos sim à Igreja Católica, à Igreja Romana. Foi graças a eles que nós temos acesso a essas informações. São hoje documentos que você precisa esperar, às vezes, 3, 5 anos para ter acesso à pesquisa. Mas muitas instituições, muitos pesquisadores têm esse acesso e eles vão trazendo. Mantemos a Bíblia como referência e vamos nos atualizando de acordo com que a informação chega para nós. Kardec, quando codificou a doutrina, depois do Livro dos Espíritos, dentro do próprio Evangelho, no próprio Livro dos Médiuns, mas na Gênese e no livro Obras Póstumas, no Céu e Inferno, ele traz referências importantíssimas a respeito da vida do Cristo, dos apóstolos e de todo esse cristianismo primitivo que nós hoje conhecemos. Daí a importância dessas epístolas, juntamente com a dos romanos, são consideradas aí os pilares das cartas paulinas. As cartas revelam uma preocupação com as ideias e os costumes gregos, amplamente difundidos em Corinto. Um dos problemas era a imoralidade sexual, como o incesto ou incesto, como queiram, mantido pelos convertidos ao cristianismo. É preciso lembrar da filosofia e principalmente da cultura grega. Muitos países, por exemplo, hoje ainda do Oriente Médio, eles não permitem, os países, principalmente aqueles que seguem o islamismo, eles não permitem que os seus navios aportem ou ancorem em portos, por exemplo, da Grécia e da Holanda. Por quê? Porque não há uma separação de vestiário e de banheiros, por exemplo, feminino e masculino. É tudo múltiplo uso, então é todo mundo junto. Então, isso é um costume que vem muito antes do Cristo. E Paulo enfrentou muito isso em Corinto, porque a Grécia era uma referência. E em Corinto, grande parte da população, uma totalidade aí de uns 40% da população de Corinto na época era de grego. Então, essa imoralidade sexual que eles trazem da Grécia, que para muitos era cultural, e até hoje admite-se isso para justificar muitas das atitudes da humanidade, então eles aceitavam o Cristo, admiravam, gostavam dos ensinamentos, mas não queriam abdicar-se das suas práticas de prazeres, de lazer e de diversão. Esta foi a maior dificuldade que Paulo enfrentou junto aos coríntios. Outro problema era a prática herdada dos costumes romanos de cobrir a cabeça quando se orava ou profetizava, como sinal de culto ou de devoção. Essa coisa de cobrir a cabeça quando se orava era uma maneira de mostrar obediência, era uma maneira de mostrar serviciência. Estávamos ali à disposição. Isso veio refletir dentro, sim, inclusive da Igreja Católica no Ocidente. Quem tem mais de 15 anos vai lembrar que até alguns anos atrás, a igreja, as mulheres casadas que frequentavam a missa e as atividades da igreja,
precisavam usar o véu na cor preta, e as chamadas jovens, as moças, as virgens, usavam o véu branco. Então, isso era sinal de devoção, isso era algo cultura, isso era tradicional, fazia parte dos costumes gregos, faziam parte dos costumes que foram absorvidos pelos romanos quando eles mantiveram a liberdade dos cultos em todas as suas áreas conquistadas. E a terceira dificuldade era o hábito que existia em certos cristãos de fazer refeições na forma de banquetes no templo de algum deus. Por último, havia o uso e o abuso dos poderes mediúnicos. Então, quando você fazia uma festa, era essa maneira que você tinha de agradecer. Eles entendiam que quando você ia ali se alimentar, quando você ia fazer essa refeição, quando você ia fazer esse churrasco, esse almoço comunitário que você tinha nos templos, era uma maneira de reverenciar, era para atrair ou agradecer a prosperidade material, a colheita, a conquista. Era uma maneira, sim, de agradecer pelos bens terrenos que se tinham. Então, esse era o objetivo. Mas eles eram egoisticamente ali, entre eles somente. Não podia ser de outra religião, não podia ser de outra nação. Apenas entre eles reverenciavam e permitiam essas práticas. E esse do abuso mediúnico é a mesma coisa que Paulo havia enfrentado em Éfeso. A magia, a descoberta da mediunidade, mesmo que eles não chamassem por esse nome, mesmo que não fosse identificado como mediunidade, mas esses poderes chamados de profecia, chamados de oráculos, de pitonisa, chamado de uma série de coisas, nada mais era do que esse abuso, esse mercantilismo, esse comércio que havia da mediunidade. E os médiuns, como não tinham uma elevação moral, como os médiuns estavam inseridos nesse contexto de tudo os costumes e tradições, que tipo de espírito com eles se sintonizariam? Então, daí a banalização desses poderes que eles chamavam exatamente de profecia. Existia, pois, na igreja de Corinto, fortes disputa entre os cristãos. Os de origem judaica abominavam as práticas politeístas gentílicas, consideradas bárbaras e imorais. Então, os judeus, eles sempre foram muito radicais. Eles sempre foram muito ortodoxos na sua forma de viver. Tanto que Emmanuel, no A Caminho da Luz, em se referindo a essa classe, quando eles ainda estavam em capela, Emmanuel disse que era a classe mais orgulhosa e mais egoísta. Por isso, eles não se misturavam. As suas tradições e os seus costumes tinham que ser reverenciados. E aí, eles, então, criticavam todas essas práticas das demais religiões. Por quê? Os gentios, os pagãos, os judeus da Samaria, eles tinham e eles não se importavam. Eles casavam com outras raças, eles se alimentavam do peixe de couro, eles cortavam o cabelo, eles não tinham essa coisa com a colheita, tudo de reverenciar. Então, eles fugiram muito dos cultos exteriores, o que os judeus abominavam. Os judeus tinham verdadeira ojeriza. Eles entendiam isso como se fosse um desserviço, como se isso fosse prejudicial e uma afronta à lei de Moisés. Foi uma comunidade continuamente sacudida por escândalos, mas que recebeu muita atenção
e cuidado por parte do apóstolo dos gentios. Se, por um lado, foi fundada e foi uma das que mais cresceu, foi uma das que mais tiveram ajuda material e auxílio, foi onde muitos daqueles poderosos, os romanos, aposentavam, a corte romana, deputados, senadores, as pessoas que faziam parte ali do círculo de César, quando estavam já em fase, já tinham deixado o serviço, mudavam para Corinto, exatamente por causa desse desenvolvimento. Então, era uma cidade onde o poder aquisitivo era muito grande, mas a diferença deles para os necessitados, para os serviçais, também era abismal. E isso trazia sérias dificuldades de convívio para todos eles. Então, a comunidade de Corinto, que era uma referência, vivia passando por esses processos de escândalo, por esses processos, principalmente os de origem daqueles que queriam manter a autoridade, que queriam manter o poder, manter o privilégio, em detrimento de todos os demais. Por que Paulo escreveu a carta? 2 acontecimentos levaram o apóstolo a escrever a carta. Primeiro, Paulo recebe a informação dos familiares de Cloé de que havia desavenças na igreja. Cloé, como sabemos, uma das pessoas mais influentes dentro da igreja de Corinto. E então, esses familiares visitando Paulo, ele fala exatamente dessas desavenças, dessas discussões, desses debates que estava ocorrendo dentro da igreja, que ao invés de somar, estava dividindo, que ao invés de fortalecer, estava enfraquecendo a divulgação e a implantação do evangelho. O segundo motivo, ele também recebe uma delegação, Estéfanas, Fortunato e Acaico, levando ofertas e uma carta solicitando o parecer de Paulo sobre diversos problemas e revelando situações perturbadoras com respeito às situações dos crentes. Então, primeiro ele recebe os familiares de Cloé. Depois ele recebe esses 3 amigos, esses 3 trabalhadores, esses 3 servidores do evangelho. Além de levar a oferta, a arrecadação para a Casa do Caminho, que havia sido uma solicitação de Pedro, também uma carta com tudo o que estava acontecendo lá na igreja. Então, eles pegaram todas aquelas desavenças, todas aquelas situações conflitantes que estavam acontecendo ali, e então esses emissários, Estéfanas, Fortunato e Acaico, junto com os familiares de Cloé, então eles se reúnem com Paulo para que ele possa dar o seu parecer, para que ele possa dar um direcionamento, para que ele possa encontrar uma solução plausível para tudo aquilo que estava acontecendo. A igreja em Corinto era extremamente faccionada. 4 grupos distintos se formaram. O primeiro, leal a Apolo, um talentoso orador que por lá passou. O segundo, declarava lealdade a Pedro. O terceiro, declarava lealdade exclusiva ao Cristo. E o quarto, leal a Paulo. Então, aqui dá para nós termos uma ideia. Vamos assim dizer, se fosse lá no Frei Anselmo, então tinha um grupo que era o da Laodiceia, tinha um grupo que era da Dona Neide, tinha um grupo que era da Sandra e tinha um grupo que era da Angelina. Então, são 4 grupos distintos, cada um defendendo o seu interesse, cada um defendendo a ideia daquele que era o seu líder, daquele a quem eles estavam mais intimamente ligados. Se fosse para quem é lá do Gembe, então você tem um grupo do Edson, você tem um grupo da Marinês, você tem um grupo do Costa e você tem um grupo
por exemplo, do Josemir. Então, você tem 4 grupos diferentes, onde as pessoas, mesmo estando dentro da mesma comunidade, com os mesmos objetivos, mas cada um seguindo a orientação. Porque nós somos individualidades. Nós estamos estudando o Evangelho, nós estamos estudando as cartas, nós temos o conhecimento e estamos estudando as obras da codificação, mas cada um de nós absorve de uma forma peculiar, mas não que nós entremos em atrito. Às vezes é apenas a explicação, mas mesmo na doutrina espírita nós temos isso. Por quê? Kardec, por exemplo, ele não fala de perispírito. Então, tem muitos espíritas que não concordam com o perispírito porque o Kardec não fala. Mas Kardec fala do corpo espiritual. É só uma questão de nomenclatura, corpo espiritual. Mas tem uns que não admitem. Tem uma outra linha dentro da doutrina que entende que Emmanuel é o grande instrutor espiritual para a humanidade, principalmente para o nosso planeta bendito. Mas tem uma linha que entende que Emmanuel, as opiniões são dele e não do Cristo, não da comunidade de espíritos. Também, mas fica essa, então, tem aqueles que entendem Emmanuel de uma forma e tem aqueles de outra. E assim vai passando em todas as situações. Se hoje nós vivemos essa divisão, se hoje nós vivemos todas essas cisões dentro da própria doutrina, que está com 165 anos, imagine o Cristo, o que vivenciou o seu evangelho, onde estava ainda em fase de implantação. Apolo é aquele recém-convertido, aquela pessoa que tinha uma boa oratória, tinha um bom conhecimento, mas não tinha o fundamento. Tanto que no livro Paulo Estevão, em uma das pregações que ele está fazendo, Áquila e Prisca vão lá e corrigem ele a informação que eles tinham e Apolo não tinha. Por outro lado, Pedro era quase um representante do Cristo. E tinha aqueles que entendiam que somente o Cristo tinha autoridade para fazer ou desfazer. E tinha aqueles, os admiradores do Paulo, aqueles que foram convertidos através da sua dialética, do seu conhecimento, da sua fala, da sua vivência e da sua experiência. Então, a igreja de Corinto era essa miscelânea que nós conhecemos e que estamos muito habituados dentro da religião e do evangelho de Jesus. Paulo libertara-se pelo conhecimento da verdade na sua missão de evangelizador. Irá se deparar com muitas lutas para extirpar do cristianismo os elementos que não lhe pertenciam, para preservar a nascente da fonte. Em toda parte existem semeadores de cisão, perturbação e discórdia. Sim. Então, Paulo, ele sim, a partir do chamado na estrada de Damasco, então, ele entendeu, ele deixou seus vícios, ele deixou aquele homem velho, ele deixou tudo aquilo que ele entendia que estava em desacordo com o evangelho e foi divulgar, através da sua experiência, os ensinamentos do Cristo. E esse foi um trabalho duro. Ele teve problemas com Pedro, ele teve problemas com o próprio Tiago. Nós vimos nas viagens missionárias os duelos verbais que ele teve com Barnabé e também com João Marcos, exatamente no sentido de tirar do meio da doutrina do Cristo tudo isso que lhe foi acrescentado, todos esses adendos, todos esses acessórios que foram colocados. Oferendas, sacrifícios, os cultos exteriores, roupas, isso, uma forma de se dirigir, uma forma de se preparar. Paulo entendia
que o evangelho era simples, bastava que fizesse acompanhar sempre da humildade para que tivesse uma boa receptividade em quem quer que fosse que ele estivesse se dirigindo. Paulo procurou enriquecer a igreja de Corinto de todas as experiências que trazia da instituição de Antioquia. Os cristãos da cidade viviam num oceano de alegrias indefiníveis. A igreja, como a igreja de Corinto tinha um carinho especial, tinha. Como nós vimos na aula passada, os filipenses falavam ao coração, por ser a primeira, por ser eles que lhe ofereceram ajuda quando ele precisou. Sim, então, cada um de nós tem. Então, a turma aqui, os nossos companheiros, os nossos amigos, que são do Frei Anselmo, é claro que tem uma ligação mais direta com a casa do Frei Anselmo, porque estão lá há mais tempo. Para nós que estamos no GEMB há mais tempo, para nós não deixa de ser essa a referência. Mas hoje, graças, de repente, ao nosso próprio grupo, graças à amizade que nós desenvolvemos, muitos hoje já trabalham nas duas casas, colaboram nas duas casas. Por quê? Porque não importa, não é instituição, não é o nome. Então, nós pegamos o que tem de melhor no Frei Anselmo e levamos para o GEMB. Pegamos o melhor que tem no GEMB e levamos para o Frei Anselmo. E isso estendemos para todas as demais casas onde nós estivermos a serviço do Evangelho. É esse o objetivo do Cristo, é esse o objetivo do Evangelho, a integração pelo amor e pela caridade. A igreja possuía o seu departamento de assistência aos que necessitavam de pão, de vestuário e de remédios. Ou seja, aí está a primeira assistência social. Foi instituído aí a primeira forma de ajudar, com alimentos, com roupas, com remédios, que hoje estendeu-se para cobertores, para a própria assistência financeira numa situação ou em outra. Então, aquilo que ele viu em Antioquia e que estava funcionando através de doação, através de colaboração, ele acabou levando para Corinto. E isso estava em desenvolvimento. Por quê? Porque ele procurava fazer com que a sociedade, com que a própria população participasse ativamente dentro da comunidade. Ao mesmo tempo em que ele falava da moral que era extensiva a toda a comunidade, a toda a cidade, ele também queria que todos pudessem desfrutar dos benefícios do Evangelho do Cristo. Venerandas velhinhas revezavam-se na tarefa santa de atender os mais desfavorecidos. Diariamente, à noite, havia reuniões para comentar a passagem da vida do Cristo. Em seguida, à pregação central e ao movimento das manifestações de cada um, todos entravam em silêncio, a fim de ponderar o que recebiam do céu através de sua fé. Nós falamos isso nas viagens de Paulo. Paulo sempre teve o papel feminino muito ativo nas comunidades. Paulo ofereceu a oportunidade às mulheres de fazerem parte do seu ensinamento e das comunidades. Então, se ali nós tínhamos a assistência social, então, essas velhinhas, que para muitos ali à época não tinham utilidade, porque elas eram patrimônio dos maridos e muitas eram viúvas, então estavam à mercê, né, da caridade pública, mas elas se estendiam, porque muitas também tinham como se sustentar, tinham ali as suas casas, tinham as suas residências e muitas vezes usavam isso para ajudar a quem precisava. À noite, essa reunião é onde se
todos os pesquisadores, todos os escritores espíritas, né, do mundo espiritual, Emmanuel, Joana de Ângeles, o Manuel Filomeno de Miranda, que é mais moderno, a Amélia Rodrigues, fala desse evangelho no lar. Essas reuniões nada mais eram do que um evangelho no lar. Eles se reuniam para falar da vida do Cristo. Então, quem conviveu, quem tinha conhecimento, falava da vida do Cristo, do que ele realizou, como foi que aconteceu, onde foi que aconteceu, quem foi o beneficiado, qual era a família. Então, ali havia um debate, havia uma conversa a respeito da vida do Cristo e os seus feitos. Feito isso, quando terminavam tudo isso, então todos entravam num momento de reflexão, de concentração, de silêncio. É aquilo que a gente fala. Pense em Jesus. Então, era a forma que eles entendiam de receber esses eflúvios espirituais, essa energia vinda do mundo espiritual, mesmo sem compreender direito como ocorria, ali estava a manifestação divina em forma de um passe coletivo que era feito a todos os participantes desta reunião. Os não habituados ao dom das profecias possuíam faculdades curadoras, que eram aproveitadas a favor dos enfermos, em uma sala próxima. O mediunismo evangelizado dos tempos modernos é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas. Mediunismo, mediunidade, são esses dons espirituais. Então, nessas casas, nessas reuniões que eles faziam, tinha sempre quem já participou dos tratamentos com Paulo Neto, lá no Manuel Bento, por exemplo, lembra que muitos dos assistidos, quando você passava pelo Paulo, precisavam ser direcionados para algumas salas específicas para haver um refazimento, para que o assistido tivesse um tempo para que o corpo físico absorvesse essas energias curadoras e salutares. Então, isso já ocorria à época do Cristo. Então, eram nessas reuniões. E em Corinto, na igreja de Corinto, vindo exatamente do exemplo que foi implantado em Antioquia. Então, o que a imagem, o objetivo da imagem aqui é exatamente isso. É o que é a mediunidade. O que um abraço fazia para quem precisa. Isso é mediunidade curadora. Quando você dá um abraço sem interesse, quando você dá um abraço do Cristo, um abraço de amor, você está realinhando os centros de força, você está realinhando e reorganizando os plexos, você está retirando miasmas, energia deletérias. Então, essa troca energética ocorria nas igrejas. E era exatamente isso que atraía os necessitados, que não estavam acostumados a esse tipo de situação. Numa cidade onde a imoralidade era comum desde cedo entre os chamados jovens até a fase adulta, imagine você ter que implantar um abraço como uma forma curadora. Você mostrar ali que o abraço não tem nada a ver com a carne, não tem nada a ver com o corpo, mas sim com uma energia curadora e benéfica vindo do Cristo que se faz presente entre todos nós. Então, é neste contexto que está as cartas de Paulo. Por isso, toda aquela explicação que nós fizemos na introdução das cartas, para compreender as dificuldades que os apóstolos, não só Paulo, mas todos os apóstolos enfrentaram na sua jornada de evangelização. Mas, no caso aqui específico, nós estamos falando do apóstolo dos gentios e a sua luta em benefício ou em prol do evangelho. É nesse sentido que hoje
Todos nós, sob as bênçãos da doutrina espírita, recebemos os mesmos ensinamentos dos bons espíritos para prosseguirmos na revivência da doutrina cristã, em sua essência, sem dogmas, falsas interpretações, rituais exteriores, misticismo que desfiguraram o cristianismo ao longo do tempo. Então, todos esses dogmas da confissão, os dogmas aí da crisma, o dogma do batismo, do casamento enquanto cerimônia, tá? Da extrema-unção, tudo isso foram coisas que foram acrescentadas. A virgindade de Maria, a Santíssima Trindade, o Espírito Santo como uma pomba, tudo isso são dogmas, tudo isso são falsas interpretações, tudo isso são ritos. O culto às imagens, aos lugares santos, aos lugares milagrosos, tudo isso são rituais exteriores. Tudo isso é misticismo. Patuás, talismã, e isso e aquilo que dá sorte, isso, aquilo. Tudo isso é fanatismo, tudo isso é misticismo. Então, a doutrina espírita tem por objetivo tornar o ensinamento de Jesus simples. E é por isso que nós precisamos ler a Bíblia como um todo. Por quê? Não fala isso nem no Antigo nem no Novo Testamento. Mas Paulo aborda com propriedade absoluta em todas as cartas a quem ele escreveu. Paulo conhecia a vontade de Deus para a sua vida. Sabia que cada um de nós possui aptidões que nos distinguem e que cada uma delas deve ser colocada a serviço da construção de um mundo melhor, um mundo evangelizado. Quando nós olhamos para o futuro, quando nós olhamos para o amanhã, nós compreendemos que somos todos viajores da eternidade. Estamos todos a caminho da luz. Uns têm facilidade nesta área, outros têm naquela. Outros têm uma facilidade de compreensão e de entendimento. Outros se dão melhores com as coisas mais terrenas, com as coisas mais grosseiras. Um tem o conhecimento, o outro tem a cura, o outro tem o dom da oratória. O outro tem exatamente o silêncio como recurso de aprendizado para fazer com que todos avancemos. É esse a grande contribuição de Paulo, mostrando que cada um de nós pode e deve ser útil naquilo que está dentro do nosso planejamento reencarnatório, dentro daquilo que o Cristo espera de cada um de nós quando nos convidou a sermos parte integrantes do planeta Terra que ora nos acolhe. Primeira pausa, dúvidas, perguntas ou questionamento até aqui? Dou-lhe uma. Não tem. Então, vamos lá. Então, vai ficar para o final, ao que tudo indica. Tá bom? Então, vocês vão ficando igual está aí, ó. Vai pensando, deixa a cabeça ferver, e aí depois, no final, então, nós colocamos as coisas em ordem. Vamos lá. E aí, começamos verdadeiramente a falar das situações que Paulo enfrentou na igreja de Corinto, através das suas cartas. Ele fala assim, é Paulo que está dizendo, pois o Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz do Cristo não seja esvaziada. Um dos grandes problemas da igreja de Corinto era isso. Eles estavam, a exemplo de hoje, das igrejas evangélicas, exige uma obrigatoriedade de você se batizar na água, como é as igrejas evangélicas. E Paulo deixava bem claro, assim junto com a circuncisão e outras,
era o grande espinho na carne que Paulo muitas vezes se referia. Eles davam muita importância ao batismo, mesmo sem conhecer o batismo de João Batista. Eles entendiam de uma forma alegórica ou utópica que simplesmente essa imersão na água era o suficiente para o refazimento, para a transformação da criatura. E Paulo diz, por que o pessoal perguntava, por que ele não batizava? É preciso lembrar que o Cristo também não batizou ninguém. Então, é nesse sentido que Paulo fala, o Cristo não me enviou para batizar. Ele só não colocou lá, ele também não batizou ninguém. Mas ele está dizendo, eu vim para que a cruz do Cristo não seja esvaziada. Não são os ritos, não é a cerimônia, mas sim o caminhar com cada um. A correção dos erros, a reparação das faltas e, principalmente, a mudança de hábitos e costumes bárbaros que desvirtuavam a moral cristã. Na igreja de Corinto, estavam praticando a inversão de valores quanto ao batismo em água, porque estavam valorizando muito mais o batismo em si e também os batizadores, mais do que o próprio Cristo, em nome do qual eles eram batizados. Nós vimos lá na carta em Éfeso que os exorcistas, quando eles iam praticar o exorcismo, para expulsar as entidades, eles falavam, em nome do Cristo eu vos expulso, eu vos convido a sair. E os espíritos riam deles, porque eles não conheciam o Cristo. O Cristo que eles conheciam era o que Paulo falava, ou seja, então ele falava de Paulo, os exorcistas, e não do Cristo. E muitos, como nós vimos, chegaram a apanhar dos obsidiados ali, porque as entidades partiam fisicamente para eles. Por outro lado, os batizadores, a exemplo de hoje, pastores, padres, bispos, as pessoas que realizavam o batismo eram veneradas como se fossem santos, como se fossem pessoas especiais, como se fossem profetas, muito mais do que o Cristo que devia ser ali a razão do batismo. O batismo era para mostrar que você aceitava os ensinamentos de Jesus. Não, mas eles estavam ali reverenciando o batizador, aquele que estava batizando, como se ele fosse mais importante do que o próprio Cristo. Paulo tentava desmistificar este tema com a afirmativa de que não foi enviado e nem chamado por Cristo para estar dando ênfase demasiada ao batismo. Então, ele deixou bem claro isso para os coríntios. Por quê? À medida que vai chegando ao conhecimento das comunidades, e como em Corinto, cada um viajante que ali passava, cada uma daquelas caravanas que passavam por Corinto, cada uma das embarcações, traziam notícias das comunidades, seja de Listra, seja de Derbe, de próprio Jerusalém. Então, eles traziam essas informações. E o batismo ainda era muito reverenciado, porque o batismo sempre foi uma referência de transformação. O objetivo do batismo de João Batista era deixar os velhos costumes, os velhos hábitos e aceitar os ensinamentos de Jesus. Seguir a Jesus é procurar praticar aquilo que ele nos exemplificou. É isso que Paulo sempre teve. Eles sempre estavam cobrando de Paulo em Corinto que se ele tinha tanta fé, se ele falava tanto do Cristo, porque ele não repetia os gestos do Cristo. E por isso que ele dizia, o Cristo não batizou, e eu não fui convidado, não fui chamado para batizar, mas sim para evangelizar. Nós vamos ver agora a síntese, porque nós vimos até agora o que é comum às duas cartas.
tudo isso aqui está contido nas duas cartas de uma forma simplificada ou com pequenas nuances de observação de cada coisa. Agora nós vamos ver as cartas em si, o que está dizendo a primeira e a segunda carta. A primeira carta, qual é um dos pontos principais? A necessidade da concórdia e da união em Cristo. Então, este é um dos pontos principais dessa primeira epístola. E nela, Paulo suplica aos cristãos: eu vos rogo, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós disenções. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Então, na primeira carta, ele bate forte nesse sentido. Como ele havia recebido a informação de que havia uma cisão, de que havia uma divisão, que haviam 4 grupos distintos dentro da própria igreja, então Paulo está solicitando que todos falem a mesma coisa, que não haja discórdia, que não haja debate, que não haja crítica, que eles sejam unidos pelo evangelho, que todos deixem a individualidade pelo bem maior, que é a obra. É esse o objetivo. Que se tiver alguma desavença, que se houver alguma alteração de um para outro na fase do entendimento, que seja o diálogo ali permanente para que eles possam encontrar o ponto em comum. Então, esta unidade e essa concordância é que vai fazer com que a comunidade encontre a paz, o equilíbrio e a harmonia que Jesus espera de todos os seus seguidores. A missão dos pregadores. Como ele está se referindo a essa cisão, como ele está se dirigindo na primeira carta exatamente a esse grupo, por isso as cartas são direcionadas, por isso as cartas têm esse tom de particularidade. Então, aqui ele vai falar da missão dos pregadores. Apolo era um dos pregadores, Paulo era um pregador, Pedro, mesmo que eventualmente, também era um pregador. Como tivemos todos, Tito, Timóteo, Silas, Barnabé, todos esses eram pregadores. Os próprios diáconos, como nós vimos, Nicanor, Prócoro, como foi Estevão, todos eles são pregadores. Então, Paulo está dizendo na primeira carta, qual é a missão dos pregadores? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. As referências é o capítulo e os versículos que estão esses textos, tá? Então, aqui, aos pregadores, também ele está se referindo à mesma cisão. Então, ele está dizendo, quem é Paulo? Quem é a Laodiceia? Quem é o Edson? Quem é a dona Neide? Quem é a Marinês? Quem é o Cláudio? Quem é fulano? Quem é esse? Quem é aquele? Ele está dizendo, eu plantei porque ele fundou a comunidade. Apolo regou, ele plantou. Apolo, então, foi lá, hidratou o solo para que ela pudesse germinar, para que pudesse frutificar. Mas os dois estão a serviço de Deus, estão a serviço do Evangelho. Então, um está dando continuidade ao trabalho do outro. Um está procurando complementar aquilo que o outro iniciou. Então, é o que ele fala. Não é quem planta, não é quem semeia. O importante é Deus, porque é Deus que faz germinar. É Deus que vai fazer com que se dê fruto. É a prática dos ensinamentos. Jesus é a manifestação divina do amor aqui em forma humana. E é graças a ele que nós realizamos
tudo isso que é visto pelos olhos físicos do espírito aos necessitados, mas também aos olhos do espírito, o que fica como a nossa realização enquanto buscamos a plenitude da nossa existência. Ele vai falar também da necessidade de uma vida moral reta. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Aqui é o Paulo, doutor da lei. Aqui é o Saulo de Tarso, o chefe do Sinédrio, quem está falando. É preciso conhecer a lei de Moisés contida no Levítico para saber que lá Moisés, então, no capítulo 22, ele vai falar assim, que quem o filho que se deitar com a mulher do seu pai, a filha que se deitar com o homem da sua mãe, o irmão que se deitar com a irmã e vice-versa, que devem ser apedrejados, que devem ser lapidados, porque isso é crime de morte, isso não é bem-vindo aos olhos de Deus. Então, quando esses enviados, os familiares de Cloé, e o Estéfanos, e o Fortunato e o Acaico vão, eles falam, olha, sabe o filho do fulano? Está dormindo com a mulher dele. Ah, sabe? Então. E aí Paulo, quando ele vai falar, por isso as cartas são direcionadas, então ele fala, qual dentre vós, como é que tem alguém que abuse da mulher de seu pai? Não é que era coisa comum, era usual isso, era uma coisa cultural que acontecia. Mas ele entendia que, por já serem eles conhecedores dos ensinamentos de Jesus, que isso era incorrer em pecado. Então ele fala, vocês deviam ter vergonha, porque vocês nem se entristeceram, e ninguém de vocês teve a capacidade de ir lá e afastar ele da comunidade. Então, mesmo sabendo que ele estava em erro, mesmo sabendo que ela estava cometendo ali uma infração perante a lei de Moisés, eles foram coniventes, eles foram cúmplices da situação que estava. Então, Paulo está transferindo para eles a responsabilidade de zelar pelos bons costumes. Ou seja, ele não está se dirigindo a toda a comunidade de Corinto. Ele está se dirigindo à igreja de Corinto e os seus líderes, mostrando que eles deveriam ter tomado uma atitude, afastando os dois aí envolvidos nesta situação. O cristão não é idólatra, nem faz sacrifícios aos ídolos. Lembram dos costumes dos gentios? Lembram quando nós falamos lá nos primeiros slides que eles abominavam essas práticas dos pagãos e dos gentios, dos seus costumes? Então, Paulo está dizendo, o cristão não é idólatra e nem faz sacrifício a ídolo, nem faz oferenda a nenhum deus de pedra. É isso que ele está dizendo. E ele fala assim, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então, o que ele está falando? Essas, principalmente os animais, o que era comestível, o que era de alimentação, que era sacrificado, depois era consumido entre ali quem propriamente ofereceu. Então, ele está dizendo, esses sacrifícios alimentam, esse sacrifício faz com que as pessoas se sintam satisfeitas,
se sintam ali realizadas. Mas ele fala, o que edifica realmente é o amor, é a confiança em Deus, no Pai, no Cristo. E ele fala, se alguém quer saber alguma coisa, somente aquilo que se satisfaz, aquilo que vai de acordo com seus interesses, ele fala, é melhor não saber, porque você sabe, enquanto você não sabe, você não tem responsabilidade. A partir do momento em que você conhece, a partir do momento que você tem essa informação, você não pode mais alegar ignorância. Então, sim, aí você passa a ter o ônus, o peso, sim, de tudo aquilo que você está fazendo. E ele arremata dizendo, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Sim, Deus sabe de todas as nossas necessidades. Deus sabe de tudo que nós precisamos. Mas enquanto nós não nos fazemos humildes e simples, mostrando a Ele a nossa impotência, a nossa fragilidade, o nosso desconhecimento, Ele não vai. Não é que Deus está negando ajuda. Ele quer que nós exercitemos o nosso livre-arbítrio de uma forma clara e objetiva. Edificar o reino de Deus no nosso coração. Os dons do Espírito ou carismas. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Então, ele está falando exatamente da idolatria aos deuses gregos, aos deuses romanos. A deusa Diana, a deusa Artemisa, ao deus Júpiter, esses deuses de pedras, como tinha Netuno, deus da água, como tinha Ceres, a deusa da colheita e tudo mais. Então, ele está dizendo, esses dons ou carisma, o que ele está dizendo? A mediunidade serve para nos ligar. Ele não está falando de mediunidade, ele está falando de dons. Dons é mediunidade, é o dom divino. Então ele fala, enquanto eram gentios, poderiam sim ser guiados e ir lá aceitar ainda essa condição de idolatria das imagens. Mas agora que eles já conhecem o Evangelho, eles têm dever e obrigação de seguir a intuição e a inspiração que vem sempre do alto. A necessidade da caridade. Essa todo mundo conhece. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tinge. Que a doutrina espírita acabou absorvendo e trazendo dentro do ensinamento de Kardec. Fora da caridade não há salvação. Você pode ter o que for. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode ser isso, você pode... Se não tivermos a caridade, se não tivermos amor, nós não nos identificamos como cristãos. Nós não identificamos como espíritas, porque não estamos seguindo nem as orientações de Jesus, nem dos benfeitores que foram passados a Kardec. Então, da mesma forma, a caridade não é só esmola, não é só a cesta básica, não é só a roupa usada, não é só ali. Então, a caridade, ela é moral, ela é emocional, ela é acolhedora. Então, se nós não conhecermos e não praticarmos a caridade, nós estamos aí andando, simplesmente andando em círculos sem nenhum objetivo definido. Na segunda carta, os pontos principais são, o caráter do ministério cristão. E ele começa dizendo, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Jesus é o nosso diretor angélico. Jesus é o responsável por esse planeta.
todos os espíritos encarnados e desencarnados ligados ao planeta estão sob a tutela, proteção e direcionamento do Cristo. Então ele diz, e graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo, porque Jesus é nosso guia e modelo. Jesus é sempre a nossa referência de moral. Quando ele fala em todo lugar, o cheiro do seu conhecimento, é muito mais, aqui é uma questão de grafia, é uma questão simplesmente de nomenclatura. Mas, como nós estamos no pensamento divino. Todos nós estamos imersos no pensamento de Deus. Jesus é quem direciona. Jesus é quem absorve tudo isso e distribui a cada um de nós de acordo com a nossa necessidade, seja através de oportunidade, seja através de recursos ou de mecanismos. Nós somos partes integrantes do universo. O objetivo da imagem não é só ilustrar e trazer, é trazer toda a complexidade que se tem um corpo físico quando nós nos colocamos como parte integrantes do universo. Os nossos centros de força, os nossos chakras, aqui na imagem, um destaque para o coronário, porque ele é a nossa ligação com Deus. É isso que ele está falando. Esse cheiro de conhecimento é através do coronário que nós recebemos, e é através dele que é distribuído para todo o corpo. Por isso, lá nas reuniões mediúnicas, quando eles estavam, depois ali da conversa sobre os atos do Cristo, então eles se abraçavam. É a mediunidade curadora. Nós estamos sendo instrumentos e ferramentas a serviço do Evangelho. Porque para Deus somos o bom cheiro do Cristo, mas porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Os que se salvam no sentido de que compreenderam, de que têm integridade, daqueles que se elevaram moralmente, daqueles que superaram as suas imperfeições, fazendo as devidas reparações e reconciliando-se com a lei divina. Os que se perdem são aqueles recalcitrantes, são aquelas criaturas que estão sempre revoltadas, são aquelas criaturas ainda muito materializadas, ainda muito apegadas às coisas da matéria, às coisas da terra, aos prazeres fugidios, às satisfações mundanas que nós chamamos, que se perdem dentro da encarnação. Então, desprezam a oportunidade bendita da vida, porque, ao invés de buscar os benefícios e as coisas do espírito, concentram toda a sua existência nas coisas da matéria. Por isso se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Então, Paulo é muito sutil quando ele está falando. Por isso é preciso que nós nos identifiquemos e conhecemos toda a sua trajetória e essas comunidades que ele fundou. Porque se nós olharmos, ele está dizendo, para aqueles que têm cheiro de vida, a vida. Ou seja, aqueles que estão ainda imbuídos dentro de toda essa promiscuidade, de tudo aquilo que estava acontecendo ali, para eles isso era vida. Para eles, isso era viver. Para aqueles que estavam se elevando moralmente, era isso que importava. Por isso, eles estavam pedindo a ele uma orientação. Estavam procurando ali uma solução para aquilo que aflige. Só que ele fala, tanto para aqueles que estão no caminho correto, para aqueles que estão ainda buscando as coisas da matéria, ele fala, quem é o correto? Quem é que pode falar de idoneidade? Porque se você não tem o conhecimento, você tem esse atenuante. Mas se você já vive e conhece o Evangelho, você tem este agravante de não exemplificar aquilo que você adquiriu.
ele fala assim também: as tribulações decorrentes da divulgação do cristianismo. Aí ele fala assim: pelo que tende este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos antes, rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Mais uma vez, os falsos cristos e os falsos profetas lá do Sermão do Monte. Então, quando ele fala, segundo a misericórdia que nos foi feita, é a oportunidade que todos nós estamos recebendo de servir de uma forma ou de outra. Não está dizendo que temos que ser místico, não estamos dizendo que temos que ser todos ali religiosos no sentido de viver dentro da igreja. Não, nós não devemos nos envergonhar. Nós não podemos olhar o mundo e entender que tudo seria perfeito. Num mundo de provas e expiações, não tem como nós negarmos que existe violência. Não tem como hoje nós querermos, pelo fato de ser espíritas e sermos cristãos, nós não podemos dizer que a fome não existe, que a violência não existe, que o desemprego não existe, que as dificuldades hoje que se apresentam não existem, simplesmente porque, não, Deus sabe de tudo, Jesus está no controle de tudo. Sim, mas nós estamos aqui exatamente para dar essa continuidade. Então, nós não podemos falsear, nós não podemos mentir, nós não podemos enganar, procurando soluções que não são as que o Cristo nos deixou. E assim, ele fala assim, né? Nem falseando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Que mostra que ele também leu o Evangelho, porque o próprio Cristo disse: aquele que se envergonhar de mim aqui perante os homens, eu também me envergonharei dele quando no reino de Deus. Então, a verdade, ela deve sempre prevalecer. Não como alguns dizem: eu falo sempre a verdade. Dou a quem doer, mas eu falo a verdade. Não, isso é ser irresponsável. Isso é muitas vezes ser leviano. Porque quem de nós pode dizer que temos a verdade absoluta? A verdade é particular. A verdade de um não é a verdade do outro. E quando nós, no intuito de dizer que estamos falando sempre a verdade, nós estamos querendo humilhar. Nós estamos querendo dizer que somos melhores do que a criatura a quem nós estamos nos referindo. Então, é o que ele diz: a consciência de todo homem na presença de Deus. Não é julgamento, mas é de acordo com o que nós vivemos. Como se manifestará a nossa presença, a entrada no mundo espiritual? A necessidade do bom ânimo, de ter nas coisas espirituais. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Uma classe, nós falamos do Ato dos Apóstolos e todos os fenômenos mediúnicos. As cartas de Paulo têm muita relação com as situações que nós aprendemos dentro da doutrina espírita. Não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, o corpo da matéria, o corpo físico, o corpo humano, se corrompa, o interior, contudo, se renova todo dia. Nosso espírito, esse interior, ele está falando do espírito. Agora, imagine Paulo falando para os coríntios, dentro daquele contexto, e ele falando de mundo espiritual, ele falando de moral, ele falando de bons costumes, ele falando de respeito, ele falando de caridade. Então, a cada dia, se renova dia em dia, são as oportunidades que Jesus nos oferece todos os dias de sermos melhores que ontem e que a cada amanhecer nós possamos conquistar novos recursos e novas oportunidades de sermos
merecedores de sermos chamados filhos de Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, para nós é um peso eterno de glória gratificante, não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas coisas não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Até parece que ele tirou de alguns livros da codificação. Todos os livros da codificação e as obras complementares, em um momento ou outro, nós ouvimos ou lemos essa mesma situação. Essa dificuldade, toda essa aflição que hoje muitos de nós sentimos, sim, estão nas coisas que nós vemos. É aquilo que nós percebemos. É a nossa capacidade de absorver aquilo no meio em que nós estamos. Mas nós temos sempre que lembrar que o importante é aquilo que não estamos enxergando com os nossos olhos físicos. Daí a importância de se ter olhos de ver. As coisas temporais, as coisas passageiras, elas são rápidas, muitas vezes transitórias e momentâneas, mas aquelas que são eternas como o espírito são as conquistas que nós devemos sempre buscar adquirir. Por isso, bom ânimo e não nos determos na busca das coisas espirituais. Porque muitas vezes nós desanimamos das coisas materiais, o emprego que não deu certo, o sucesso que não deu certo, a prosperidade rápida que nós queríamos. Mas se nós superamos as nossas imperfeições e as nossas falhas, adquirindo paciência, tolerância com essas circunstâncias, é isso que nós estamos buscando. E essas coisas, muitas vezes, nós não conseguimos enxergar. Cuidado com os falsos profetas. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Sim, nós sabemos que a serpente é só uma referência que ele está dizendo, assim como a Bíblia está se referindo ao nosso livre-arbítrio, está se referindo aos prazeres, às alegrias materiais que muitas vezes a mentira, a maledicência, a hipocrisia, tudo isso está relacionado à serpente. Então, o que ele fala? A serpente enganou Eva com a sua astúcia. Então, muitas vezes, o mundo, as situações que nós vivemos, pela essa sintonia com os espíritos que ainda estão em desacordo com os ensinamentos do Cristo, acabam corrompendo os nossos valores. Muitas vezes nós nos deixamos levar pela facilidade, porque para seguir a Jesus é preciso sacrifício, é preciso renúncia, mas para as coisas do mundo, muitas vezes basta não fazer nada que elas já se apresentam. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então, esse alerta que ele fala dos falsos profetas são as facilidades que nós buscamos. É a terceirização das nossas responsabilidades. Nós, muitas vezes, queremos transferir aquilo que é nosso dever e obrigação. São os nossos compromissos espirituais, aquilo que nós nos comprometemos. Mas, muitas vezes, ao invés de nós irmos lá, seja na casa espírita, seja na igreja católica, seja na igreja evangélica, no templo budista ou no templo messiânico, nós muitas vezes queremos terceirizar, queremos transferir esta responsabilidade, exatamente as facilidades que esses pregadores nos servem, esses falsos pregadores oferecem aos mais simples, aos mais humildes, por falta de conhecimento.
esquecendo-se que a responsabilidade são cegos guiando cegos, sim, mas os que guiam serão responsabilizados pelos seus tutelados ou pelos seus necessitados. É este o grande ensinamento. É isto que Paulo está nos alertando e está alertando aos coríntios. Por causa da disenção, por causa da cisão, havia muitas igrejas que se diziam do Cristo, muitos pregando sem ao menos conhecer o Evangelho. Conheciam através do que tinham ouvido falar. Como dissemos, como Corinto era uma metrópole, então as informações, as religiões e as oportunidades de se dizer dos deuses eram muito maiores. E cada um ia onde melhor lhe aprovia. E assim terminou as cartas de Paulo aos Coríntios. Então, dentro desse trabalho, dando essa continuidade, nós vamos depois a semana que vem, nós vamos continuar agora aos Romanos e aos Efésios. Se Paulo, nessas cartas que nós vimos hoje, ele se dirigiu à comunidade de Corinto, que foi fundada por ele, por todos os seus discípulos, os seus amigos, todos passaram por lá, todos contribuíram para a edificação da igreja em Corinto. Aos romanos, Paulo resolve escrever exatamente no sentido de alertá-los, porque eles tinham o poder, eles comandavam tudo aquilo ali. E ele sempre teve vontade de falar, não só aos romanos, para esclarecer a respeito dos deuses de pedra, mas dos ensinamentos de Jesus, mas principalmente para mostrar que o poder era temporário. E aos Efésios, porque foi onde ele passou a maior parte da sua vida preso. Os maiores períodos de reclusão dele foram em Éfeso. Ele morou em Éfeso, foi em Éfeso que ele teve contato com Maria, a mãe de Jesus, foi em Éfeso onde Lucas teve a oportunidade de ali escrever, né, grande parte do seu evangelho, exatamente quando ele estava dando suporte espiritual e emocional a Paulo. Então, este será o tema da nossa próxima aula no dia 17, terça-feira que vem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Acabou.